Amém? O título da minha mensagem nessa noite, ou da mensagem que Deus me deu, é Como posso viver milagres de Deus hoje? Eu tenho pensado muito, né? Eu não sei se não temos vivido os milagres, eu sei que nós temos vividos, né? Mas a colocação vai ser diferente, ou os irmãos que não testemunham o tanto que deveriam testemunhar. É verdade, não é, pastor? Tem muitos irmãos que vivem milagres e não contam para a gente. Tem muitos irmãos que vivem milagres e não contam o seu testemunho para testificar a igreja. É verdade ou não é, irmãos? Quem tem um milagre guardado e que não contou esse mês aí? Quem tem um milagre guardado aí? Ninguém tem milagre, irmãos? Ninguém viveu um milagre nessa igreja? Então, a primeira parte é a verdade. Então, não temos vivido milagre, né? É o que Paulo falou assim, Paulo falou, né? Aos Coríntios, se não me engano, ele falou assim, se Jesus não ressuscitou, e se ele não apareceu, então é em vão aquilo que nós temos pregado. Ele ressuscitou, ele apareceu, ele está vivo, ele está operando milagres, e ele está operando milagre no nosso meio, nessa noite vai operar milagre na sua vida, em nome de Jesus Cristo. Posso ouvir um amém, pelo menos? Mas eu quero começar com uma pergunta, irmãos: qual é o maior milagre que alguém pode viver nesse mundo? Qual é o maior milagre que alguém pode viver nesse mundo? Já parou para pensar nisso? Então a gente fica, às vezes, a gente para e pensa, né, qual é o maior milagre que alguém pode viver nesse mundo? Qual é o maior milagre que você está esperando em Deus hoje? Qual é o maior milagre? Aquilo que você espera em Deus. Quantos esperam em Deus um milagre aqui nessa noite? Os irmãos estão com muito frio. Vamos levantar para louvar de novo, bater palma, fazer um cântico aqui de correr, pular, né? É ou não é? Vocês precisam me ajudar, gente, porque aí o frio passa, né? Não tem ar-condicionado quente, né? Mas o Espírito Santo de Deus pode aquecer o meu coração e o seu coração, se você se animar com a palavra em nome de Jesus. Então, eu pergunto para você, qual é o maior milagre que você está esperando em Deus? Quem está esperando milagre em Deus aqui? Amém, todo mundo está esperando milagre. Qual é o milagre que você está esperando em Deus? Qual é? O que você precisa de Deus nessa noite? Né? Aí me remete a uma coisa do passado, que antes que a gente não tinha Jesus e só pensava em dinheiro, né? Aí vem aquela famosa frase, né? Ai, se eu ganhasse, aonde, irmãos? Na loteria, na Mega Sena, na zebra, né? Essa foi fundo, né, pastor? Zebra do Fantástico, quem lembra de zebra do Fantástico, né? E aí vai, se eu ganhasse na Mega Sena, seria o maior milagre para mim? Esse seria o maior milagre? Será que se eu ganhasse na Mega Sena, hoje resolveria o meu problema? Né? Resolveria o meu problema financeiro? E o que adianta resolver o problema financeiro e estar destruído espiritualmente e caminhando para o inferno? Não adianta nada, pior é isso. Né? E era assim, quando a gente não tinha Jesus, a gente pensava. Então o maior milagre era eu ganhar na Mega Sena, porque se eu ganhasse na Mega Sena, né, Rita, ia resolver todos os meus problemas, né? Grande engano. E se eu tivesse dinheiro amanhã para pagar o meu aluguel, será que seria o meu maior milagre? Talvez sim, com certeza, né? Não tenho dinheiro para pagar o aluguel amanhã, e se eu recebesse esse dinheiro hoje, o que aconteceria, irmãos? Amanhã eu teria o dinheiro para pagar o aluguel, seria um grande milagre. Eu não sei qual é o teu milagre que você está esperando em Deus, mas eu sei que você pode viver o seu milagre hoje, em nome de Jesus, porque Ele está aqui. Amém, querido? Qual outro milagre que eu possa entender o que eu poderia estar esperando em Deus? Talvez o meu filho está nas drogas, né? Talvez tenha alguém aqui com algum filho que não está na igreja, mas sim está nas drogas, e aí o seu maior milagre seria qual? Que ele retornasse para a casa do Senhor, deixasse esse mundo, essas drogas, e voltasse para a casa do Senhor. Talvez seria esse o seu maior milagre, né? Um outro milagre que alguém possa estar esperando aqui nessa noite, é fazer com que o marido largue a bebedice e volte, né, para os caminhos do Senhor, e que volte para os braços da esposa, e que o lar tenha comunhão de novo, haja comunhão de novo, porque o marido largou a bebedice, né, e voltou para o lar, né? Eu tive um caso muito próximo, que o meu pai, ele era alcoólatra, né? Todo alcoólatra fala que não é, mas ele acordava
8 horas da manhã aposentado, acordava umas 8 horas da manhã, 10 horas ia para o bar. Quando era 11h30 voltava para almoçar, aí ele almoçava, dormia um pouquinho, 2 horas voltava para o bar. Aí voltava 5h30, 6 horas para jantar, e aí dormia, no outro dia acordava e essa era a vida dele, né? Essa era a vida dele. Então qual era o maior milagre da minha mãe? O maior milagre da minha mãe, não só dela, mas nosso, era com que ele parasse de beber. E quando ele bebia, ele ficava muito alegre, e aí ele vinha brincar com a gente, né? A nossa família é totalmente desestruturada, gente, e então ele vinha brincar com a gente. Eu lembro de alguns momentos alegres do meu pai, ele brincando com a gente, mas hoje eu paro para pensar, ele estava totalmente bêbado, porque ele não conseguia fazer isso, né? Totalmente frustrante, né? Mas quando Jesus libertou ele, quando ele encontrou Jesus, irmãos, tudo se foi, a bebedice se foi, aqueles demônios que atormentavam ele, meu pai, ele chegava a ficar, dá para contar dois azulejos, não, piso desse, de tão pequeno que ele ficava, quando o demônio catava ele ficava todo encruado, era horrível de ver, né? E na época nós não tínhamos sabedoria, não era convertido ainda, eu fui o meu primeiro a se converter na minha casa. A minha mãe chamava lá, né, os terreiros de macumba, e eles iam lá e faziam 5 quilos de pipoca, né? Daí dava banho de pipoca em tudo. Aí 2 horas da manhã tinha que ficar passando aspirador para catar aquelas pipocas lá, né? Aí sobrava para mim passar aspirador ainda. Né? E não adiantava nada, irmãos, era uma destruição total. Talvez a minha filha nunca ouviu essa história, minha filha não teve a oportunidade de conhecer meu pai, porque quando ela fez 1 aninho, meu pai veio a falecer, né? Então ela não teve a oportunidade, mas era um homem doce, um homem de uma paz tremenda, e depois que ele conheceu Jesus, Deus curou ele, né, de 2 cistercoses na cabeça, que era bicho de porco. Deus curou ele de um câncer, né, e veio morrer porque era o propósito de Deus levá-lo. Então, talvez o seu propósito nessa noite é fazer com que o teu marido que está fora, talvez, né, ou o teu pai que está na bebedice, volte para a tua casa. Talvez seja esse o seu milagre. Talvez o seu milagre seja a tua esposa volte para a tua casa. E esse é o meu maior milagre hoje, né? Minha esposa está no Canadá, vai ficar 40 dias fora. Olha só que sofrimento, né? Que sofrência. Mas é só questão de tempo, graças a Deus somos convertidos de verdade, né? Então ore por mim, ore por ela, em nome de Jesus. Mas esse talvez seja o seu maior milagre. Talvez a sua esposa partiu, foi embora, te deixou a sua família, deixou seus filhos, não quer mais viver com você, e você está esperando em Deus esse milagre. Talvez seja esse o seu maior milagre, né? Então, uma outra pergunta: quantos aqui viram alguém que era cego, não enxergava e passou a enxergar? Quantos de alguém aqui já viram esse milagre? Ninguém, irmão, viu esse milagre? Faz assim com o dedo, ó. Faz assim com o dedo, todo mundo faz assim com o dedo. Agora aponta para você mesmo. Hã? Você é o maior milagre, irmão. Você é esse maior milagre. Você era cego e não enxergava. Não é possível que você ainda continue cego. Talvez você esteja vivendo ainda 2 Coríntios 4,4. O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandecesse a glória de Deus que há em Cristo Jesus, né? Então esse é o maior milagre, irmãos. O maior milagre que alguém possa viver na face da terra não é esperar ganhar na Mega Sena, não é esperar a esposa vir, não é esperar o esposo sair da bebedice, não é esperar o filho sair da droga. O maior milagre que alguém possa viver na face dessa terra é ter os olhos espirituais abertos, ser livre de toda a cegueira, e no meio de milhões de pessoas a gente enxergar a glória de Deus que há em Cristo Jesus, e que Ele habita e domina a nossa vida hoje em nome de Jesus Cristo. Esse é o maior milagre, irmãos. O maior milagre é esse, é saber que hoje nós enxergamos quem é Jesus, e nós temos liberdade, porque o povo que estava cativo lá ficou livre, e nós que estávamos cativos do mundo, somos livres hoje em nome de Jesus Cristo, e as pessoas não enxergam isso, e as pessoas estão na cegueira espiritual lá fora. Então o maior milagre que alguém possa viver
é de ter a cegueira espiritual, com os olhos abertos e agora enxergando a verdade que é Jesus, né? E a verdade estava tão na nossa cara, né, irmãos? E a gente era cego e realmente não sabia. Quanta cegueira! As pessoas falavam para a gente: não, esse Jesus aí eu não quero não. Ser crente, a última coisa que eu quero na vida é ser crente. Eu vou ser tudo, menos crente, né? Quem já falou isso na vida aí, né? Eu também já falei isso, né? E qual é o segundo maior milagre, irmãos? Alguém arrisca? O maior milagre é o que? A cegueira espiritual, os olhos espirituais serem abertos. O segundo maior milagre, qual é o segundo maior milagre? Alguém arrisca? Ninguém arrisca? Segundo maior milagre, qual que é? A transformação interior, irmãos. Quando eu tenho meus olhos abertos, agora eu passo a enxergar quem eu era, e agora eu tenho um alvo para onde eu vou. Então, eu mentia, agora eu passo a fazer, agora o que, irmãos, que eu faço mais? Eu não minto mais. Eu roubava, agora eu não roubo mais. Eu era pervertido, agora eu não sou mais pervertido. Eu casava uma vez por ano, misericórdia comigo, misericórdia. Agora eu vivo com uma mulher só, feliz da vida, em nome de Jesus. Então essa é a maior transformação, depois que os nossos olhos, né, depois que a nossa cegueira espiritual é aberta, nós somos transformados pela palavra de Deus. Se não houver transformação, não vale de nada Deus ter aberto os nossos olhos. Então nós precisamos enxergar exatamente isso. Deus tem feito efeito na minha vida, tem fazido efeito, não sei se é o português correto, feito, Deus tem feito o efeito, né? Feito o efeito, né? Deus tem feito o efeito correto na minha vida. Eu era, né, um usurpador, agora não sou mais usurpador, porque a cegueira dos meus olhos caíram, e agora eu vejo quem é o Senhor Jesus, e Ele opera em mim, né? Para vocês terem uma base, a minha família inteira, irmãos, eles assumiram ser mesa branca, não sei se vocês conhecem, né? Mesa branca parte por espiritismo, né? E depois que eu aceitei Jesus, Deus operou milagres em cima de milagres na minha família. Não sei se já contei para vocês isso, mas tinha uma mulher que ela vinha de Fernandópolis, se dizia ela que ela era curandeira. Então ela colocava uma mesa branca lá, colocava uma imagem, não sei quantos já participaram desse culto, né? E ali ela invocava alguns espíritos, e a palavra do Senhor diz que o diabo ele opera maravilhas, o diabo ele tem poder para isso, opera milagres também, mas ele dá com uma mão e tira com a outra. E ali, irmãos, então essa mulher, a minha mãe cedia o quarto para ela, para quê? Para que ela dormisse em casa, para que no outro dia ela alugasse uma chácara, né? E nessa chácara ela ia lá, colocava a mesa, invocava os espíritos, e ali então iam milhares de pessoas ali, centenas de pessoas, né, para ser curada. E ali então ela fazia aquelas operações terríveis. Eu, quando era pequeno, não por ela, mas minha mãe me levou, isso parte dos meus avós, né? Meus avós, eles iam, né? Tinham centro espírita, meu tio tinha um centro espírita, e eu fui, entre aspas, operado no centro espírita no meu ouvido, né? Eu vi algo assim, coisas horríveis, né? Que não gosto nem de lembrar, né? Mas adiantou alguma coisa, irmãos? Toda a minha vida, antes de Jesus, a gente era preso, a minha família era preso. Você vê, o meu pai bebia demais, a minha mãe era rixosa demais, os meus irmãos, a gente não parava em casa porque não tinha prazer de estar em casa, porque a gente vivia na cegueira espiritual, né? Vivia um milagre aparente por aquela mulher, né? E aquela mulher então, ela trazia, ao invés de cura completa para a nossa casa, destruição total para a nossa casa, era um inferno na nossa casa, né? Mas certo dia, a gente teve um tio, o irmão da minha mãe, ele foi assassinado com um tiro no peito, né? Era um homem que desde pequeno nunca ouvi ele falar um palavrão, gente boa demais, mas foi assassinado. E certa vez essa mulher então, ela chegou e falou assim para minha mãe: ó, tal dia, o seu irmão vai falar com vocês, vai mandar uma carta para vocês, né? E só que ele quer todo mundo aqui. E nessa época já era convertido, então já tinha alguns atritos,
né? E ali então ela falou assim, então tal dia vai ter que estar todo mundo aqui, se não tiver todo mundo, o diabo já sabia que não ia, né? Se não tiver todo mundo, o seu irmão não vai falar, não tem jeito. E assim foi, chegou no dia lá, tal, aí cadê o Emerson? O Emerson não está aqui, não quis vir, então não vai falar. Aí minha mãe chegava em casa, o que ela fazia, irmãos? Brigava comigo, tá vendo só, você não quis ir, agora o meu irmão que era para falar comigo, não falou. Aí, na outra semana, ela falou assim, daqui 15 dias se prepare, porque ele vai falar, mas tem que estar todo mundo. Irmão, só sei que ficou umas 5 vezes assim, e era 5 vezes de briga em casa, porque a minha mãe queria que eu fosse, e eu falei, mãe, esse negócio aí não é de Deus não, né? Explicava para ela na Bíblia, ela falava assim, é claro que lá fala de Jesus, não sei o que, tal, mãe não é tal. E aí só sei que, irmãos, que no final das contas, o homem não veio, né? Que era o meu tio, não falou, mas ela fez um milagre lá. O que ela fez? Ela pegou uma bola de algodão no meio de todos os meus parentes, estava a família da minha mãe, a minha família e a minha tia, que era parte do meu tio também, e os meus primos todos, né? E ali, irmãos, então ela pegou uma bola de algodão, e ela falou assim, agora vocês fecham, segundo ela contando depois, né? Vocês fecham os olhos. Aí eles fecharam os olhos, tal, e ele falou assim, agora vocês podem abrir os olhos. Aí a hora que abriu os olhos, irmão, tirou uma coroa de ouro, dourada, do meio do algodão, assim, coisa maravilhosa, né? Olha só, hein, pastor, dourada, e falou assim, vou entregar essa coroa, você até sabe de quem é a coroa, né? Vou entregar essa coroa para vocês, qualquer coisa que vocês tiverem na família de vocês, pega essa coroa, põe na mão, que essa coroa vai curar vocês. E aí, irmãos, ela chegou toda contente, chegou com uma bola de algodão, com um negócio no meio, ela falou, tá vendo, mandou uma coroa de ouro para a gente, você não quis ir, afrontando ainda, né, Fabio? Afrontando, você não quis ir, olha aqui a coroa de ouro, e colocou lá no quarto da minha irmã. No quarto da minha irmã tinha algumas imagens, colocou a coroa em cima da cabeça da imagem, e falou assim, isso aqui é o seguinte, a hora que alguém ficar doente aqui, pode pegar essa coroa, colocar na mão, que não vai ser curado. Beleza, e eu lá, maior confronto no meu quarto, orando, buscando a Deus, e minha mãe batia lá, baixa esse louvor, era uma guerra tremenda, irmãos, mas ali eu estava buscando a Deus, me fortalecendo, e Deus estava comigo naquele lugar, porque eu entendia que era maior o que estava comigo do que aqueles que estavam na minha casa, com todo mundo. E certa vez eu tive que afrontar minha mãe, e minha mãe falou assim, você é um vagabundo, não arrumava emprego, não arrumava, Deus havia fechado as portas, mas Deus sabia, né, o meu coração, e eu mandava currículo, visitava, não arrumava emprego, ela falava, você é um vagabundo, você não arruma emprego, só fica adorando a Deus aí, só fica louvando a Deus aí, né, está na hora de você fazer alguma coisa, tal. Eu falei, olha aqui, Satanás, em nome de Jesus, o propósito de Deus se cumprirá na minha vida, e você vai enxergar isso ainda. Eu tive que afrontar, irmãos, né? E aí, irmãos, voltando, o que acontece? Ninguém dormia no quarto da minha irmã, ninguém, só ela dormia eu, meus 2 irmãos e um sobrinho, no meu quarto, a minha mãe e meu pai no outro quarto, e a minha irmã naquele quarto, mas a minha irmã não dormia na sala, porque ela tinha medo de dormir naquele quarto, né? Será que é coincidência isso? E aí, irmãos, certa vez, isso depois acho que um ano mais ou menos, o meu irmão mais velho, ele estava cansado, chegou do trabalho, ele deitou na cama da minha irmã, naquele quarto, ele deitou na cama da minha irmã, e de repente, eu estava louvando a Deus, a minha irmã bateu forte na porta, abre a porta, olha o seu irmão lá, o seu irmão está tendo um ataque epilético em cima da cama, vai ajudar ele lá, desse jeito. Eu falei, está tendo um ataque epilético, peraí. Eu cheguei, olhei para ele, irmãos, a coroa estava onde? Na mão dele, e ele estribuchando. Eu só cheguei no ouvido dele e falei assim, Satanás, aqui você não manda, quem manda aqui é Jesus, pega as suas trouxas e cai fora agora em nome de Jesus. Na hora, irmãos, ele voltou são, a coroa caiu do chão, a coroa caiu da mão dele no chão, ela pegou, olhou para mim, olhou para a imagem, olhou para a coroa, olhou para o meu irmão, ficou estarrecida. Irmãos, depois daquele dia, ela nunca mais, ela pegou, tirou aquela imagem daquela estante, pegou aquela coroa, ainda o velho homem no coração dela, né? Pegou, foi na Caixa Econômica, não, eu vou penhorar essa coroa é de ouro, né? Foi lá na Caixa Econômica, chegou lá, voltou em casa,
frustrada. Essa coroa aqui é de ferro, é ferro pintado. Frustrada. Irmãos, depois daquele dia em diante, Jesus passou a operar na minha família. Minha mãe foi para a igreja, né? Meus irmãos foram para a igreja. Meu pai faleceu convertido. Então, irmãos, o que eu quero dizer com isso é que nós podemos viver o nosso maior milagre na nossa vida se nós estivermos com o Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus está aqui nessa noite, Ele pode operar na minha vida e na sua vida. Mas o problema, irmãos, é que nós precisamos saber quem opera milagre, não é a gente. Quem opera milagre, quem é, irmãos? O Senhor Jesus, que venceu todos os nossos pecados na cruz do Calvário. Mas o problema é que a gente fica atrás de coisas, né? A gente fica atrás de mandingas, a gente fica atrás de pensamentos positivos, a gente fica atrás de reiki, Provida, Clube Rotary e outras coisas mais que as pessoas procuram cura, né? E Deus tem cura para todas as áreas, não uma só. O problema é que o diabo ele quer dar com uma mão e tirar com a outra. Ele até pode operar um milagre físico e curar uma pessoa. Eu creio nisso que ele pode sim, como já fez, que eu já vi isso, através da minha família. Mas ele destrói o outro lado, não tem como. Não tem como. Então não adianta, nós temos que enxergar que quem opera milagre não é a nossa força, não é o pensamento positivo. Como é que é pensamento positivo? Eu estou curado, estou curado, estou curado, estou curado, estou curado, estou curado. Está amarrado sem nome de Jesus, né, irmãos? Não é entendendo, não, vou ser curado, vou ser curado, vou ser curado. Não, minha família é abençoada, abençoada, abençoada. Mas isso é misericórdia, né? Isso aí é que o Senhor Jesus falou em Mateus capítulo 6 lá, né? A oração de vocês, ela não pode ser com vãs repetições, falou para os hipócritas. Não tem gente, pensamento positivo é vã repetição, não é porque você vai muito repetir que Deus está te ouvindo, não tem como, né? Então, o que você precisa entender? Que a cura não é da nossa força, não é por um pensamento positivo, não é por uma programação neurolinguística. Agora eu sou fera em PNL. Quem eu falo em PNL aqui? PNL é programação neurolinguística. Tudo que é positivo, tudo que você vai aprender e vai ficar campeão. Ninguém vai mais ter problema. Nada a ver, irmãos. É uma área só que você vai aprender, né? Então, Jesus, irmãos, agora pasmem. Eu quero dar essa notícia para você. Jesus não tem a cura. Fala para o irmão do teu lado, Jesus não tem a cura. Ixi, até algumas pessoas nem falaram com medo de falar isso, né? Mas a boa notícia que eu tenho para você é que Ele é a cura, irmão, em nome de Jesus. Não é que Ele tem a cura, até o pastor ficou assustado agora, falou, pastor, o Emerson não prega mais não. Depois eu tenho que ficar consertando as coisas aí, né? Irmãos, Ele é a cura. Não é que Ele tem a cura, Ele é a própria cura. Então, se Ele é a própria cura, irmãos, o meu gerente já dizia, quem chega na fonte, bebe água limpa sempre. Quem chega na fonte primeiro, bebe água limpa sempre. Então, o que eu preciso fazer? É ir na fonte. A fonte é a cura é Jesus, e se Ele é a cura, e se Ele é Jesus, irmãos, eu estou nele. Eu estou nele. Ele tem cura para mim todos os dias, e se a minha cura não chegou ainda, porque o tempo não chegou ainda, simples assim. Porque o tempo de Deus para a minha vida não chegou, mas a cura vai chegar, porque Ele é a cura. Então, se Jesus é a cura, Ele é a própria cura, né? Como é que eu posso viver isso? Como é que eu posso entender isso na Bíblia? Você só falou até agora, e até agora você não leu a Bíblia, né? Você percebeu isso, até agora não li a Bíblia, né? Não vamos para a Bíblia então, né? Isaías capítulo 61, de 1 a 3, nós vamos ver uma profecia de Isaías, a respeito da pessoa de Jesus, 1500 anos antes que essa profecia fosse cumprida. Então nós vamos ver, Isaías 61, de 1 a 3, a palavra do Senhor diz assim, o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, e a ordenar acerca dos tristes de Sião, que lhes dê ornamento por cinza, óleo de gozo e tristeza, veste de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chame árvore de justiça, plantação do Senhor,
para que Ele seja glorificado. Irmãos, essa profecia aqui é exatamente a respeito de Jesus, o que Ele pode fazer por mim e por você. Ele veio trazer liberdades aos cativos. Não sei se você está vivendo em algum cativeiro nessa noite, cativeiro de pensamento, cativeiro, alguma coisa que te prende. Em nome de Jesus, você vai ser liberto em nome de Jesus, porque o Senhor Jesus está nesse lugar nessa noite, irmãos. É isso que eu preciso acreditar. A palavra do Senhor, ela é clara demais. Ele fala lá, ó, Ele veio a ordenar acerca dos tristes de Sião, né? Se você está triste, você vai ser alegre em nome de Jesus. O ornamento de cinza, né, vai trocar óleo de gozo por tristeza, veste de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chame árvore de justiça. É isso que Jesus vai fazer comigo e com você. Ele vai trazer liberdade total, cura em todas as áreas da minha vida e da sua vida em nome de Jesus. Ele é pleno, Ele é soberano, Ele faz as coisas por completo e não pela metade. A obra que o Senhor começou na sua vida, Ele vai terminar em nome de Jesus. Então creia, irmãos, é uma coisa de cada vez. O nosso maior problema é que nós queremos tudo de uma vez, e para ontem. É verdade ou não é? Então calma, respeite as fases. É o que eu falo para minha filha, né? Tudo existe uma fase. A fase é de namorar, vai namorar, namoro santo. A fase é de noivar, vai noivar. A fase é de casar, vai casar. Qual é o maior problema hoje? As pessoas entram na internet, como é que chama aquele aplicativo de namoro, como é que chama? Tinder? Ô, irmã, fica de olho, irmã. Fica de olho. Desculpa, irmã, desculpa. Mas não há nenhum problema entrar no Tinder. Vai que o seu varão ou a sua mulher virtuosa está lá também, né? É uma ferramenta, irmão, é uma ferramenta. Temos que estar aberto para isso. Qual é o maior problema, irmãos? O maior problema é pular fase. O maior problema é conhecer a pessoa hoje, daqui a um mês está casando. Esse é o maior problema. É verdade ou não é? Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso respeitar o momento de Deus, não o meu. Que Deus tem a cura. Alguém tem dúvida que Deus é a própria cura aqui, irmãos? Alguém tem dúvida disso? Não, nenhuma. Deus me curou da minha cegueira, irmãos. Se você foi curado da cegueira, nunca mais diga que você não viu um cego sendo curado da sua visão. Você é a própria cura. Você foi curado disso. Jesus, a própria cura, curou você. Então, o que você precisa fazer? É entender o tempo e o modo de Deus. Ele é a cura, Ele liberta, Ele restaura, Ele traz alegria, tira a cinza e coloca a alegria. Ele faz a obra por completo. É isso que eu preciso entender. Tá bom, presbítero, então me mostra na Bíblia como é que Jesus fez isso, como é que Jesus faz isso hoje. Tá bom, mostro para você, vamos lá. Mateus 15, de 29 a 37, na multiplicação dos pães e dos peixes. Jesus cura quem? Os famintos. Ele estava ali, irmãos, há algum tempo já, né, curando as pessoas enfermas, os paralíticos, os cegos, os surdos. Mas chegou uma hora o quê? Que aquelas pessoas estavam famintos. E os discípulos, vendo a obra que Jesus tinha feito, e o discípulo chega para Jesus e fala assim: ô Jesus, manda esse povo embora que já é tarde. E aí ele pega, eu não vou ler para não ficar muito comprido aqui, mas ele falou: manda os discípulos, manda o povo embora. Ele falou assim: vocês têm andado comigo aqui, vamos operar um milagre na vida desses, eles estão famintos, como é que eu vou mandar esse povo embora cheio de fome? O que nós temos aí? Aí um dos discípulos falou assim: nós temos 5 pães e 2 peixinhos, traga aqui, né? E aí ele pegou, trouxe, operou um milagre, saciou 5.000 homens, além das mulheres e crianças ali, irmãos. Jesus curou os famintos. Não sei se a sua fome nessa noite ela é física ou é espiritual, mas a própria cura está aqui nessa noite para trazer essa cura aos famintos em nome de Jesus Cristo. Se você se classifica como um enfermo ou faminto nessa noite, então Jesus, Ele traz o alimento para você em nome de Jesus Cristo. Qual é a sua dificuldade? Se a sua fome for espiritual, então você vai começar a ler a Bíblia e o Senhor Jesus estará com você, porque quando você lê a Bíblia, irmãos,
É o único livro que você lê a Bíblia e está juntamente com o autor. Você pode dar um glória a Deus por isso ou não? Já parou para pensar nisso? Irmão, pode comprar qualquer livro, outro livro que for. Se você quiser que o autor esteja com você, paga para ele. É simples, né? Paga, ele vai estar do seu lado. Não, aqui assim, assim, assim. Agora, com Jesus não, irmãos. Cada vez que você abre a Bíblia, Ele está junto com você em nome de Jesus Cristo. Ele vai saciar a sua fome espiritual. E além de curar a sua fome espiritual, Ele vai curar a sua fome física também em nome de Jesus Cristo. Porque Ele é aquele que traz o alimento milagrosamente em nome de Jesus. Não sei a sua necessidade, né? Nós aqui da região sudeste, nós somos supridos, não vemos muito essa necessidade. A gente pode, como muitas vezes fazemos na igreja, ajudar uma família ou outra que vem de fora, está passando por muita necessidade, a igreja acolhe com uma cesta básica, né? Então aí fora, os moradores de rua não passam fome, irmãos, né? Os moradores de rua, não dê dinheiro para morador de rua, irmãos, não dê dinheiro. Por quê? Irmão, tem muita gente dando comida de madrugada. Você pode vir de madrugada hoje, ali perto da estação ferroviária, irmãos, olha, ó, tem espírita, tem católico, tem evangélico, tem ubandista, tem, tudo que você pensar tem, irmão. As pessoas da rua não passam mais fome, na nossa região sudeste não passa fome. Então, se alguma família vem para a igreja, né, e ela tem necessidade, ela precisa de alimento, a igreja vai assistir ela. Agora, o duro é quando a gente vai para o sertão do Nordeste, aí sim, é que essas pessoas passam fome mesmo, mas eu creio que aqueles que são servos de Deus, Deus traz a cura e o alimento para ele, nessa área em nome de Jesus Cristo. Tá bom, presbítero, então qual é a outra área que a gente vê que Jesus curou? Curou o cego de Jericó, irmãos, Marcos capítulo 10, versículos 46 e 52, o cego de Jericó estava à beira do caminho, Jesus entrando, e ele falava o quê? Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele clamava bem alto, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus vai e cura ele, agora da cegueira física mesmo, né? Então, Jesus é aquele que é a cura, Ele é a própria cura, Ele traz a cura. O Senhor Jesus, Ele cura as pessoas ainda hoje, e é isso que nós precisamos clamar a Deus para ver milagres sobrenaturais, porque os milagres sobrenaturais, eles arrastam multidões, com certeza, né? Nós precisamos ver esses milagres. Jesus ressuscita mortos, irmãos. Ele ressuscitou o filho da viúva de Naim. Naim era uma cidade muito fora de caminho. Jesus não precisava ir lá, em Lucas capítulo 7, do 11 a 17, Jesus não precisava ir para Naim, mas na sua onisciência, ele sabia que lá havia uma mulher que ela estava o quê? Estava de luto por causa do seu filho, já não tinha mais o seu marido, e agora ela havia perdido o seu filho, e Jesus foi lá só por causa dela. Irmão, Jesus veio aqui nessa noite por causa de você, em nome de Jesus Cristo. Ele desviou tudo aquilo que era a rota dele nessa noite, para enxergar a Cristo Salva, da Vila Nambi em Jundiaí, e dizer, eu preciso ir lá naquela igreja, nessa noite, em nome de Jesus Cristo, eu vou visitar aquele povo em nome de Jesus, porque eu sou a cura, eu posso ressuscitar todas as áreas da sua vida. O Senhor Jesus disse para mim e para você isso nessa noite, e Ele fala isso para mim e para você. Qual é a área que está morta, que precisa de ressurreição nessa noite na sua vida? Qual é a área que você precisa de ressurreição? Fala para você aí, no seu interior. Irmãos, e naquele dia fatídico para aquela mulher, foi uma alegria muito grande, porque Jesus quebra todos os paradoxos, né? A palavra do Senhor diz que Ele tocou no esquife, que era o caixão, e não se podia tocar no esquife e no caixão, porque era contaminado, e na frente de todo mundo, Jesus toca no caixão, o menino se levanta, e aí fala para a mulher, toma o seu filho está vivo. Jesus disse para mim e para você nessa noite, tudo que Ele vai tocar na minha vida e na sua vida, ainda que esteja impuro, vai ser purificado e vai ser ressuscitado em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, porque Ele é a cura, Ele é poderoso, Ele tem poder para ressuscitar tudo aquilo que está morto, independente se eu creio ou não, independente se a minha fé é limitada ou não. O que eu preciso para que o Senhor Jesus opere isso na minha vida? Irmãos, eu só preciso acreditar que Ele é a cura, e que Ele está comigo, e que agora eu sou dEle, e se eu sou dEle, e Ele está comigo, então Ele vai operar, e vai completar a obra que Ele começou na minha vida, em nome de Jesus Cristo. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus por causa disso?
Aleluia. Que água é essa, irmão? Misericórdia. Alguma coisa colocada nessa água aqui, de engano. Não sei o que foi aí, irmão. Jesus quer ressuscitar minha vida, eu acho. Se eu cair morto aqui, você ora, pastor, em nome de Jesus. Jesus amado. Nunca tomei um negócio tão ruim na vida, irmão, sinceramente. Ai, meu Deus do céu. Jesus é bom, o diabo não presta. O diabo tem uma obra grande na minha vida e na sua vida, irmão. Ele quer calar a minha vida e sua vida, mas não vai não, em nome de Jesus, né? E o que eu preciso hoje para receber o meu milagre, então? É o tema da noite. O que eu preciso fazer hoje para receber o meu milagre? Primeiro, siga a direção de Deus. Siga a direção de Deus. Em João capítulo 2, versículo de 1 a 11, no versículo 5, Maria vai ter com Jesus, e aí Maria chega para Jesus e fala, faltou vinho na festa, era uma festa de casamento, né, uma festa linda, onde não poderia faltar o vinho, e aí Maria chega para Jesus, olha, Jesus, faltou vinho, aí Jesus fala para ela, o que tenho eu contigo, mulher? E Maria então pega e fala para as pessoas, faz o seguinte, faz tudo o que Jesus vos disser, e é por isso que eu obedeço Maria, irmãos, hoje eu obedeço Maria. Maria não falou para obedecer Jesus, então não vamos obedecer Jesus, é verdade ou não é? Então, irmãos, obedeça às ordens de Jesus. Jesus operou um milagre na sua vida porque você obedeceu Ele? Quem aqui obedeceu a Jesus e você viveu um milagre? Quem aqui? É assim que funciona. Essa Bíblia aqui, por exemplo, ó. Essa Bíblia aqui, irmãos, eu vou contar a história dela para vocês. O pastor perguntou, nossa, que Bíblia grossa, né? Bíblia bonita, né? Eu ganhei ela, irmãos, ó, eu tenho até a data aqui, ó, a data dela. Outubro de 1997. Eu me converti dia 16 de novembro de 96. E até outubro de 97 era um ano. Nesse um ano, irmãos, eu não tinha dinheiro para ir para a igreja. E eu desejava uma Bíblia. Não tinha Bíblia. A única Bíblia que eu tinha era uma Bíblia, né, em casa que a minha avó tinha dado para o meu pai, que era aquela Bíblia, uma Bíblia católica, bonita, com todas as figuras, né, desse tamanho, mas não dava para levar aquela Bíblia na igreja, né, irmão, como é que ia levar aquele negócio para a igreja, né, e ali tinha uma mulher na igreja, Jamile, que ela chamava Eva, ela tinha um menino pequenininho na época, em 97 pequenininho, ele tinha uns 5 aninhos, pensa no menino 100% pentecostal, Rita, não parava, né? Ele corria na igreja, e era uma mãe solteira, tadinha, a ausência de pai, não conseguia, você experimentou água, ou... o Neemias, né? Neemias, você experimentou água? Obrigado, irmão, quase que eu morri aqui. Descobriu o que era, Fabião? Não. O que era, irmão? Era água sanitária? Não. Misericórdia. Racumim. Serpente pode picar, escorpião não fará dano algum, irmão, fica tranquilo. Exatamente. É Deus mostrando milagre, né? Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvidos, ouça. Irmãos, é exatamente isso. Essa mulher, então, ela tinha um menininho, 100% pentecostal, que corria por causa da ausência do pai, era separada, dava até dó dela, ela trabalhava de faxineira. Ela juntou algum dinheirinho, né? E ela falou assim, depois que ela falou isso para mim, né? Vou para São Paulo comprar umas roupas para mim, para os meus filhos, e vou passar na Conde de Sarzeda, já foi muito famosa, quem é mais antigo aqui. A gente ia para São Paulo na Conde de Sarzeda, era uma rua, irmão, só tinha... Era o paraíso dos crentes, só tinha coisa Bíblia, era CD, né? Era os negócios, as pulseirinhas de Jesus, né? Era legal. E ali então ela foi para a Conde de Sarzeda, foi lá, irmão, comprou essa Bíblia. Ela foi e comprou essa Bíblia. E ali ela chegou naquela noite, era um domingo à noite, ela chegou com aquela Bíblia, a gente servia, né? Era assistente na igreja, eu e ela, a gente servia na igreja.
E ela chegou com a Bíblia, eu olhei para a Bíblia, irmão, eu falei, irmã, que Bíblia linda é essa, né? Rapaz, deixa eu ver. Aí eu peguei, dei uma olhada na Bíblia, devolvi para ela. Eu devolvi para ela, irmãos, ela pegou, foi fazer o que tinha que fazer, e ela voltou, irmãos. Ela voltou, ela falou, Emerson, aqui ó, Deus pediu para te entregar a Bíblia, vai ser mais útil para você do que para mim, ela disse, né? E eu, na verdade, eu comecei a chorar mesmo ali, como agora. Por quê? Porque eu vi o milagre de Deus ali, irmãos, né? Por causa de uma obediência, de uma atitude dela, né? Ela obedeceu, resolveu obedecer a Deus, e com certeza, muitas pessoas, a minha família foi ganha por causa dessa Bíblia, por causa, né, não por causa dessa Bíblia, propriamente, por causa da palavra de Deus que eu ganhei dela, e muitas almas com certeza foram ganhas também por causa disso. Por quê? Por causa de uma obediência. Então resolva obedecer a Jesus. Se Jesus falou para você, irmão, siga aquilo que Ele tem falado, porque as coisas vão acontecer na sua vida, irmão, em nome de Jesus Cristo. Espera o tempo de Deus, o seu milagre vai chegar, conforme a música do André Valadão, hoje o meu milagre vai chegar, né? É assim que ele canta. Então, creia nisso em nome de Jesus Cristo. Então me conte você, qual é o milagre que você viveu? Fala para o teu irmão, você já viveu algum milagre na sua vida por obedecer a Jesus? Você já viveu algum milagre por obedecer a Jesus? Já, com certeza, irmãos, e é isso que eu preciso fazer. O meu primeiro ponto é, eu preciso obedecer a Jesus. Se você quiser viver um milagre, obedeça a Jesus. Qual é outro milagre que nós possamos contar? A salvação da família, né? Se você está sozinho na igreja, a sua família não é convertida, calma, o Senhor Jesus, que é a cura, vai salvar a sua família em nome de Jesus Cristo. Creia nisso em nome de Jesus. Se você está precisando de um milagre financeiro, calma. Se você tem sido fiel no dízimo e na oferta, aquele que é a cura vai curar a sua área profissional e sua vida financeira em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Se você precisa de um milagre no relacionamento, calma, porque o seu prometido ou a sua prometida já está reservado, é só esperar o tempo, porque o milagre vai chegar na sua vida em nome de Jesus, porque você obedece a Cristo em nome de Jesus. Amém, queridos? Segundo ponto, esteja em concordância com a palavra. Lucas capítulo 5, do 4 ao 6, vamos ler lá? A palavra do Senhor, que Jesus deu uma palavra. Qual era a palavra? A palavra era, lance a rede do lado direito. Lance a rede do lado direito, né? Os discípulos estavam voltando do mar, não havia pescado nada, né? E quando acabou de falar, disse Simão, faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Versículo 5, respondendo Simão, disse-lhe, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. Irmãos, é exatamente isso. Qual é a palavra que tem agora coordenado a sua vida, direcionado a sua vida, corrigido a sua vida e falado com você? Eu confesso para você, de 26 anos que eu sou cristão, irmãos, esse ano de 2023 tem sido o ano mais difícil para mim, por obedecer a palavra de Deus. E essa palavra de Deus, irmão, tem vindo desde janeiro, Fábio. Desde janeiro está vindo. Qual é a palavra, presbítero? Salmo 40, versículo 1. Esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu o meu clamor. Irmão, toda coisa que eu vou fazer que não dá certo, Deus ministra essa palavra no meu coração. Espera, tenha calma, tenha paciência. Eu ouvi o seu clamor, mas espera, não é o momento ainda. É difícil ou não é, irmãos, viver esse momento? Eu acho que é o mais difícil. Em toda a minha história de cristão, irmãos, eu estou sendo sincero com vocês, é o ano mais difícil, porque as coisas não estão acontecendo conforme eu quero, mas conforme Deus quer, mas eu estou atento àquilo que Ele está falando, e se Ele está falando, eu vou viver esse milagre na minha vida em nome de Jesus Cristo, e você vai viver esse milagre também em nome de Jesus, irmãos. Não estremeça, não tenha medo, espera, somente espera, porque Ele vai fazer isso na sua vida em nome de Jesus. Então qual é a palavra que tem estado na sua vida? Eu gosto demais, irmãos, qual é a notícia do céu que você ouve em primeiro lugar quando você levanta? Tem que ter alguma notícia do céu para você, né? Ou você já levanta atropelando as coisas, não atenta para a palavra de Deus e já sai preocupado com as coisas.
né? Se você tem vivido assim, irmão, sinto muito, você tem sofrido muito, né? Mas se você ouve uma palavra do céu todos os dias, essa palavra, ela tem conformado você, essa palavra tem levantado você, essa palavra tem animado você, e é isso que a gente precisa viver, como cristãos, a gente precisa viver isso, mesmo porque agora os dias vão ser mais rígidos, com certeza, para nós cristãos. Pode apertar o cinto, porque vem chumbo grosso aí, com certeza, né? Agora em 2024 vem a moeda digital brasileira, o mundo inteiro já tem uma moeda, irmãos, uma moeda única digital. Daqui a pouco não vamos ter poder de compra e nem de venda. O que você vai fazer com isso? Vai negar Jesus e se entregar ao sistema? Então começa a pensar nessas coisas. Qual é a palavra que vai me dirigir? Qual é a palavra que tem me dirigido todos os dias? Para mim viver o meu milagre, eu preciso obedecer a Jesus, eu preciso ter uma palavra que me anima, que me direciona, que corrige a minha vida, eu preciso disso. Em terceiro lugar, Jesus quer nos abençoar, e está pronto para nos abençoar. Irmãos, Lucas capítulo 5, versículo 12 e 13, o leproso chega para ele e pergunta para Jesus, se ele poderia curar a ele, e Jesus disse, eu quero, seja purificado. Qual é a pergunta que você tem para Jesus nessa noite, que você deseja para Ele? Senhor Jesus, cura a minha vida, cura a minha alma, cura o meu espírito, o Senhor pode fazer isso? E Ele diz para mim e para você nessa noite, claro, seja purificado, seja abençoado, porque eu sou a cura, diz Ele, eu sou a cura, eu sou aquele que posso abençoar a sua vida. Então é isso que eu preciso entender. Esse cego, ele fala lá, e aconteceu que, quando estava em uma daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra, vendo a Jesus, prostrou-se sobre o rosto e rogou-lhe, dizendo, Senhor, se quiseres, bem pode limpar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo, quero ser limpo. E logo a lepra dele desapareceu. Olha que maravilhoso. Pense agora, você e Jesus numa sala, e Ele dizendo para você, né, quero ser purificado, ser limpo, ser curado, ser sarado, ser restaurado, seja liberto em nome de Jesus, em nome de Jesus, irmãos, essa é a promessa de Deus para mim e para você, nós seremos curados, restaurados, libertos, porque Ele está aqui nessa noite em nome de Jesus. Em quarto lugar e último lugar, Jesus te deu autoridade para ser curado e para curar os outros também. Mateus capítulo 10, versículo 1. Mateus 10, 1. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsares e para curar de toda enfermidade e todo o mal. Irmãos, é assim que funciona. Agora eu sou curado por Jesus. Quantos são curados por Jesus aqui nessa noite? Ainda que você está esperando o milagre de Jesus, mas você já pode decretar isso oficialmente pela fé e dizer, eu sou curado, eu sou restaurado, Jesus me chamou para levar agora essa palavra para muitos aí fora, para curar, para restaurar e para libertar. Irmãos, e se eu estou enfermo, estou orando por uma pessoa que está enferma, irmãos, automaticamente quando eu oro por ela, eu recebo a cura também em nome de Jesus Cristo. Então nós precisamos ter esse posicionamento, obedecer a Jesus, o que Ele nos mandar, né? Em primeiro lugar. Em segundo lugar, esteja em concordância com a palavra. Em terceiro, Jesus quer te abençoar. E em quarto, Ele já te deu autoridade para você ser curado e para curar a outros em nome de Jesus Cristo. Amém? Vamos ficar de pé, irmãos, em nome de Jesus.